nosso bate-papo de hoje, o nosso cafezinho Teonotícia. Quem vai tomar ele é o deputado e professor Júnior Gel. Está aqui na redação Teonotícia, né, pela primeira vez, agora uma entrevista exclusiva, onde nós vamos bater um papo, conhecer um pouco mais sobre a trajetória política, né, os projetos aí para 2026 e futuros projetos políticos. Deputado, boa tarde, muito obrigado pela sua participação, né, por ter aceitado o nosso convite e realmente acredito que vai ser um bate-papo bem produtivo para as pessoas entenderem um pouco mais sobre política, sobre os projetos que têm tramitado lá na Assembleia Legislativa do nosso Tocantins. Então, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse quem que é o deputado Júnior Gel. Professor, fala um pouco para a gente sobre isso. Olha, o professor Júnior Gel é tocantinense do Pé Rachado. Eu piso o Gurupi desde que eu sou criança, porque tenho família aqui. O meu tio Neto Braga, que é irmão de minha mãe, é o local onde a gente ficava aqui em Gurupi, fica ainda hoje. Sempre que vem pra cá, desde criança, pulei demais o carnaval daqui. Rapaz, foi muito, viu? Só não tinha sorte de beijar ninguém. Beijava só garrafinha de água. Mas menino feio e desengonçado não consegue enrolar desse jeito, não. Mas eu sou professor há 21 anos no IFTO. Eu estou em sala de aula há 27 anos. Não fica tentando calcular minha idade, não. Mas sou realizado com o que eu faço. A educação transformou a minha vida, transformou a vida de todos nós lá em casa. Eu sou um de 7 filhos. Dos meus irmãos, 6 moram em Palmas. Uma mora em Porto Nacional. Eu sou natural de Porto. E dos 6 que moram em Palmas, os 6 são concursados. Então, a nossa vida mudou através do estudo, através da educação, através do concurso. Os 7 filhos, nós 7 fomos bolsistas no colégio de Freiras, lá em Porto Nacional, que transformou a nossa vida, a oportunidade que nós tivemos ali, certo? E a nossa realidade é completamente diferente, de onde nós saímos para onde nós chegamos. Hoje, por coincidência, eu topei com a vizinha da época de infância, quando era criança, que está morando aqui em Gurupi. Aí ela falou assim: professor, você lembra de mim lá da rua Elmado Nelly? Porque era uma realidade de muita dificuldade de onde nós viemos. E eu fiquei muito feliz, e ela também, da gente resgatar, sabe, assim, as nossas lembranças de infância, as dificuldades que enfrentamos para onde nós conseguimos chegar. Quer dizer, nós saímos de um ambiente, de um local, onde as pessoas não sonhavam com a possibilidade de fazer uma faculdade. Onde ali, quem muito chegava era terminar o ensino médio. E nós furamos essa bolha de onde nós estávamos. Nós furamos, os 7 fizeram faculdade em universidades federais. Sabe? Primeiro porque não tinha condição de pagar uma universidade particular, ou universidade que viesse a cobrar, porque o Unitins teve um período, na década de 90, que ela cobrou mensalidade, virou fundação, começou a cobrar mensalidade, só existia um Unitins de universidade pública. Foi justo na época que eu ia entrar. Aí me perguntam: Júnior, você fez geografia, você morava em Porto, fez geografia na UFT em Porto? Não. Por quê? Porque primeiro não era o UFT na época, era o Unitins. E segundo, o Unitins começou a cobrar mensalidade e a gente não tinha condição. Então, para eu fazer faculdade, eu tive que ir para Brasília. E morei no alojamento da Universidade de Brasília. O tempo de faculdade, eu estava lá no alojamento e, finalizando a faculdade, foi de volta para minha terra, né? Retornando para o Tocantins, onde comecei a lecionar aqui. Já lecionava lá enquanto estudante de faculdade, eu lecionava em cursinhos populares. Retornei para o Tocantins e, rapaz, de norte a sul. Aqui em Gurupi, eu comecei a lecionar há, 17 anos. Tem 17 anos que eu comecei a vir para o Gurupi dar aula. Na época, um cursinho chamado Global, certo? Que me chamava, depois Absoluto, e assim foi. Fizemos aulões para concurso dessas aulões aqui em Gurupi, como também participei em Araguaína, em Gurupi, em Paraíso, em Porto Nacional e diversas outras cidades eu já fui lecionando. Em Alvorada eu já dei aula, em Gurupi, em Figueirópolis eu já dei aula aqui, em Formoso do Araguaia. Rapaz, são muitas as cidades. Deixa eu ver o que mais. Em Peixe eu não dei aula. Natividade eu já dei aula, Arraias eu já dei aula, Dianópolis eu já dei aula, Taguatinga eu já dei aula. Se for pegar Arapoema eu já dei aula, se for pegar de norte a sul, Araguatins, Tocantinópolis, Araguaína, de norte a sul, Pedro Afonso, Colmeia, são mais de 30 cidades no estado do Tocantins que eu fui fazer aulas. E normalmente os aulões solidários, a grande maioria deles aulões solidários. Aí fala assim: mas professor, você está fazendo essas aulas para ganhar voto? Rapaz, eu faço isso desde 2001. Desde 2001, nem sonhava com possibilidade de política, eu já lecionava, certo? E lecionava com cursinhos populares.
E aí as pessoas acham que o voto é o objetivo maior. Não, o voto acaba se tornando uma consequência natural, porque a pessoa te conhece, começa a acompanhar a sua vida e fala, não, eu tenho o meu perfil. E isso é uma consequência natural, mas não é o objetivo principal das aulas. As aulas têm o propósito de transformar a vida das pessoas, de fazer com que elas alcancem o seu objetivo, que tenham êxito, seja de ingressar na universidade ou de ingressar no concurso público. Inclusive, as pessoas que caminham na área da educação e realmente nessa pegada do concurso público, quando vai se passar pela história do Tocantins, pela geografia, passa por Júnior Gel, né? Inclusive, eu tenho um livro da história e geografia do Tocantins, né? Na época dos estudos para concurso, do professor Júnior Gel, até hoje, né? Tá aí no meio desse tanto de livro. Mas quando surgiu despertou esse interesse de se candidatar, quando foi e por quê? Às vezes as pessoas vão plantando semente na sua cabeça, sabe? Eu saindo em Palmas, certo dia à noite, com um colega, você dá aula em tudo quanto é lugar, conhece muita gente. Para onde você vai, as pessoas vêm te cumprimentar. Aí cumprimenta, abraça, conversa. Aí esse meu colega olhou e falou assim, rapaz, você conhece muita gente te conhece. Aí eu sorri e falei, né, professor. E ele, por que você não se candidata a vereador? Eu, Deus me livre, não tem nada a ver comigo isso aí, minha vida é outra coisa, não tem nada a ver comigo. Só que a pessoa fala isso, você no primeiro momento você rechaça a possibilidade, mas à medida que você vai saindo e vai vendo o convívio, o contato, sabe, e o carinho das pessoas, você começa, rapaz, será que de fato tem alguma relação? Aí eu tinha um intervalo de uma aula para outra, de uma escola para outra, tinha 1 hora de intervalo. Eu peguei minha moto em Palmas, ia para outra unidade de ensino e passando em frente à Câmara Municipal eu resolvi parar e entrar. Não precisa esperar na escola, esperar lá, por coincidência estava tendo sessão. E aí o pouco que eu vi 2 vereadores xingando um ao outro, um na tribuna xingando, apontando o dedo, o outro lá de baixo xingando, e eu fiquei olhando assim, rapaz, o que é isso? Isso aqui não me representa. Esses vereadores não me representam. Ali eu saí com o sentimento de que eu podia fazer diferente. Foi ali a virada de chave onde eu acreditei que eu deveria sim me candidatar, procurar filiar, saber como é que funcionava, para me candidatar, para fazer aquilo que eu gostaria que fizesse por mim enquanto cidadão, que me representassem, que me respeitassem, porque o pouco que eu vi ali estava longe do que eu esperava dos nossos representantes. Certo? E foi o que aconteceu. Eu acabei procurando um partido, me filiei, me candidatei, não sabia pedir voto, tinha vergonha. Os meus alunos vestiram a minha camisa, fizeram a campanha para mim de graça na cidade, e eu gastei na época, é ruim falar valor, porque as pessoas vão falar mentira, mas eu gastei uma folha de cheque, na época era cheque, certo? Com valor de R$ 1.171. Foi meu gasto ali. Isso foi em que ano? 2012. Eu fui o 8º mais votado de Palmas e fui eleito vereador naquela campanha. Não subi em um palanque para discursar, não tive um cabo eleitoral pago, não dei 1 litro de combustível. E acabei sendo eleito. Muito bom. E aí, depois dessa primeira vereança, veio a Assembleia? Não, vim para a reeleição. Ganhou novamente? Ganhei com a votação mais expressiva, fui o 4º mais votado. Em 2018 eu saí candidato a estadual, fui o mais votado de Palmas e me tornei deputado estadual. E depois, 22, com a reeleição de deputado estadual. Esse ano, a caminhada é para a reeleição para deputado estadual ou vai sair para federal? Eu escuto esse tipo de pergunta toda. E gente falando assim, por que você não vai para federal? Tem musculatura, tem isso e aquilo. Não, gente, o que eu tenho são 3 filhos. Eu tenho uma menina linda de 8 anos, que é meu xodó, e tenho gêmeos que ela tem ciúme deles e eles têm ciúme dela. Que tem 2 aninhos. Na realidade, 2 anos e 8 meses aproximadamente. E eu não consigo sair, hipoteticamente, não estou dizendo que eu teria chance de eleição, mas supostamente, se eu fosse eleito deputado federal, como é que eu fico em Brasília com meus filhos aqui? Entendeu? E não adianta falar, leva, mas lá a vida é muito corrida durante a semana, que não vai ter como eu estar presente com meus filhos. Lá em Palmas não, lá em Palmas eu levo meus filhos para a escola, eu busco meus filhos na escola. Entendeu? Lá em Palmas meus filhos dormem comigo na cama. Eu falo dormir na cama porque a mais velha quer dormir, a gente às vezes leva para a cama dela, às vezes a gente deixa. E os gêmeos, eles acordam de madrugada e vêm para a nossa cama. Entendeu? E nada paga isso. Eu não quero ficar longe dos meus filhos, não é o momento. Qual que é a pauta hoje defendida pelo deputado Júnior Gel? São muitas as pautas. Combate à corrupção é uma pauta muito forte. Lutar por aquilo que a gente acredita que é o certo a ser feito nas mais diversas esferas e, naturalmente, a educação. Eu sou professor, eu sou filho e neto de professores.
Eu sei as dificuldades que nós, enquanto categoria, enfrentamos, eu sei que nós temos um concurso que tem muitos aprovados, mas infelizmente não são chamados para posse. Eu sei de um edital vergonhoso que se coloca, onde as vagas que de fato existem nas grandes cidades não constam no edital para redistribuição. Redistribuição essa que o próprio secretário, o ex-secretário agora que se afastou, ele afirmava que o edital não permitia a redistribuição. Eu bati de forma tão intensa e fui atrás do Ministério Público que aí voltar atrás, não, a redistribuição é permitida. Não podia, o edital não previa, mas agora pode. Aí fizeram um chamamento ridículo para uma redistribuição, onde o professor ele tem que abrir mão da sua lista original, da vaga original para onde ele pleiteou o concurso, para pleitear uma de redistribuição num lugar que ele nem sabe se vai dar certo. Eu falo nem sabe se vai dar certo porque colocou só cidadezinhas pequenas, que sua grande maioria das vagas, onde não necessariamente na cidade ou no povoado associado a uma cidade tem estrutura para o professor morar. Imagine, tem um povoado chamado Mansinho, de uma cidadezinha lá no Jalapão. Certo? O povoado fica, sabe-se lá, a 20 quilômetros de distância da cidade. Aí o professor, porventura, pode ser lotado, surge a vaga para ele lá no Mansinho. Aí o professor, tá, é o concurso, vou lá para o Mansinho. Chega lá no Mansinho, são poucas pessoas que moram lá e não tem casa para alugar. Aí o professor fica como? E ele tem um prazo ali de 30 dias, 30 não chega a 30 dias para ele tomar posse. Aí depois que ele foi chamado para lá, se ele não tomar posse, ele perde a vaga dele no concurso. Ele não tem direito de, não, eu não quero. Eu acho que a probabilidade de desistência é grande. É grande ele perder a possibilidade dele se tornar concursado uma vez que foi aprovado. Mas por que isso? Nós temos vagas aqui em Gurupi que não constam no edital. Por quê? Está priorizando as indicações dos amigos do rei. Entendeu? Nós temos vagas em Palmas, Paraíso, Araguaína, Campinas, Porto Nacional, que não constam no edital. E todo mundo sabe que tem pessoas contratadas ocupando esse espaço. Que governo é esse? Onde a prioridade de acesso na educação são as indicações e não aqueles que passaram no concurso. O que justifica isso? Gente, se eu não sou concursado, se eu não fui aprovado no concurso, existe possibilidade de contrato e eu estou desempregado, eu vou para onde tiver vaga. Eu vou lá para o Mansinho, dou um jeito. Eu vou lá para qualquer lugar do Tocantins. Dou um jeito porque é onde eu vou ter um contrato. Vou receber um salário. Agora, por que obrigar o professor efetivo, concursado, que passou, que merece a vaga, a ir para onde é mais difícil se tem a vaga onde ele pleiteou originalmente? Por que esse tipo de pensamento? Então, são lutas que a gente vem travando constantemente. Primeiro, a prorrogação do concurso, que nós conquistamos mediante muita luta, e deixo claro, não estou no partido do vice-governador Laurez Moreira, mas foi através do curto período que ele esteve como governador, que tivemos uma conversa séria ali, e ele entendeu a necessidade de prorrogar o concurso. A prorrogação do concurso de educação foi mérito do Laurez. Certo? Estive ali ativo com ele intensamente, mas foi ele que proporcionou essa prorrogação do concurso por 2 anos. Mas agora nós queremos não só o concurso prorrogado, nós queremos a posse de quem foi aprovado. E a outra luta que nós vamos continuar travando, a alteração desse edital é necessária, certo? Que se torne mais humano, que proporcione de fato vaga onde tem vaga, para que nós possamos buscar a posse dos professores. Dando um gancho já na pauta de concurso, já que o senhor está falando, a gente viu que o governo lançou com relação ao concurso da Polícia Civil, a Polícia Militar, o concurso está caminhando, mas esse número de vagas, baseado hoje na questão da segurança e do efetivo do Estado, o senhor acha que é suficiente? Olha, você sabe o que passa na cabeça do governador? Segurança pública é gasto. A cabeça dele é isso. Por que eu falo isso? Porque a lei prevê que nós deveríamos ter só de policiais militares na casa de 9 mil no estado do Tocantins. Nós não temos 1/3 disso. Não chega a 3 mil militares ativos no estado do Tocantins. Se nós formos pegar 20 anos atrás, nós tínhamos mais militares do que nós temos hoje ativos. 20 anos atrás. E uma distribuição de 139 cidades. 139 cidades, onde 78 delas não tem um policial sequer. Ali. 78 municípios sem nenhum policial sequer. Aí você tem a necessidade de um crime que ocorre, aí você tem que pegar uma viatura daqui de Gurupi e levar lá para Dueré, porque lá em Dueré não tem militar. Agora imagine o deslocamento da viatura lá para Dueré, para um compromisso qualquer e deixar Gurupi desguarnecido, porque aqui também não tem muitas viaturas para atender todos os seus destacamentos ou regiões. Nós não temos policiamento que atenda a necessidade do Estado, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Penal. Falta investimento na segurança pública e faltam servidores para a segurança pública. O Estado está pecando muito com isso. Talvez porque o governador e os amigos do rei,
tenham policiais à disposição deles, fazendo a segurança deles. Aí ele não vê a necessidade da segurança da população, já que ele próprio tem policial na porta de sua casa. Esse seu posicionamento tem gerado alguns embates, né? Principalmente ali dentro da Assembleia e de forma especial com relação ao filho do governador, Andrei Barbosa, que é deputado. Como é que o senhor avalia isso? Esse clima está ruim devido ao seu posicionamento? Ele rebate daqui, o senhor rebate de lá? Como é que está esse clima lá dentro da Casa de Leis? O filho do governador, ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado. E ele sabe disso. Quem não sabe, não entendeu isso, são as pessoas que votam nele. Por que ele está no lugar errado? Qual é a função de um deputado? Fiscalizar o governo. O filho vai fiscalizar o pai. O filho vai denunciar o pai. O filho vai dizer que o pai está fazendo a aplicação errada, desviando o recurso. Que o pai promoveu o desvio ou roubo de cestas básicas em período de pandemia. Que o pai gastou 430 milhões em shows superfaturados no período que está no governo. Quer dizer, onde que o filho vai apontar isso para o pai? Se foi o pai que deu cargo para o filho. Qual é o serviço que o filho tem para o cargo que ele ocupa? O que ele fez para merecer isso? É filho do rei. E se porta como filho do rei. Independente do que o pai faz, se certo ou se errado, ele vai estar ali em defesa do seu pai, e não em defesa da população que o elegeu. Literalmente, o filho do governador está no lugar errado, está na função errada. Talvez ele pudesse estar lá em Brasília, como deputado federal, certo? Que aí, enquanto deputado federal, ele está fiscalizando o governo federal, ele pode trazer recurso para o estado de Tocantins, mas ele, deputado estadual, como pai governador, ele está no lugar errado. Agora, deputado, o senhor é tido como um parlamentar exemplar, né? Tem, vamos dizer, batido contra o sistema, e a gente sabe que na política existem muitos acordos. Nessa sua caminhada, o senhor já recebeu alguma proposta que veio de encontro ou desencontro aos seus ideais? Você realmente teve que bater o pé e dizer, não, aqui a gente não faz esse tipo de negócio? Não, sempre surge uma coisa ou outra e eu já sou taxativo. Falo assim, olha, desculpa, mas eu não trabalho nessa vertente. Não é para mim isso aí. Ah, mas porque todo mundo? Não, eu não sou todo mundo. A minha criação não me permite esse tipo de proposta. E tem coisas que chegam, se cabe denúncia, eu vou lá e denuncio. Certo? Como tive um embate com outra colega deputada, que ela foi para a tribuna falando que eu era inconsequente, que eu estava gerando instabilidade. Eu acho que o problema sou eu, que denuncio o erro, ou o problema é de quem está lá e comete o erro. Certo? Quem comete o ato de corrupção. Quando a deputada falou assim, denuncia, eu não, já fiz a denúncia. Diga o nome de uma empresa, eu disse o nome da empresa. E ainda falei para ela, olha, eu não sei se você fez direcionamento de emendas para essa empresa. Eu não sei se você fez. Aí ela virou para mim e falou assim, isso debate lá na Assembleia, né, usando os microfones e tudo mais. Ela falou assim, que nunca tinha feito e que se provasse, ela renunciava ao cargo. Na mesma hora que ela falou isso, eu falei, ó, deputado, então vamos fazer o seguinte, tira da sua rede social. Porque na sua rede social está lá, está constando aqui que a senhora direcionou para essa empresa. Tira da sua rede social, você está afirmando aqui. Agora eu quero saber se vai renunciar. Depois desse embate, ela ficou acho que 20 dias sem aparecer na Assembleia, que ficou doente, apresentou o atestado, e retornou como se nada tivesse acontecido, como se a palavra que antes não fazia curva já não tinha mais palavra a dizer. O negócio complicou, né? O negócio complicou. Na realidade, a pessoa ela tem que se preparar melhor para poder ir com embates, porque não adianta gritar, não adianta me chamar de palhaço, como ela fez. Entendeu? Primeiro, o filho do governador chegou a me chamar de canalha. Ela me chama de palhaço. O filho do governador disse que eu não tinha capacidade de gestão, perfil de gestão, por isso que eu não era eleito prefeito de Palmas, por exemplo. Bom, perfil para a Polícia Federal bater na minha porta eu não tenho, perfil para desviar a cesta básica eu não tenho, em período de pandemia ainda, perfil para 430 milhões em show eu não tenho, esse tipo de perfil de fato de gestão eu não tenho. Isso aí para mim é quem não tem capacidade de gestão, cuja prioridade não é o interesse coletivo, não é o interesse da sociedade, sim o interesse próprio. Esse tipo de perfil eu não tem, certo? Agora os embates são intensos. Na política, se você me pergunta, professor, você tem que estar afiliado em um partido para você ser candidato, certo? O partido tem chapas de pessoas que agregam ao partido, e não necessariamente todo mundo que está dentro de um grupo comunga no mesmo pensamento que você. Sim, mas eu respondo por mim, eu não respondo por outros, eu não respondo por terceiros, certo? A legislação exige que você esteja afiliado e exige que você caminhe em determinado grupo político, mas você toca a sua campanha do jeito que você acha que é certo e você pede voto ou apoio para quem você acredita que de fato seja a melhor opção para o Estado, para senador, para o deputado federal. Você vai trabalhando conforme os seus princípios. Princípios não se negociam. Para mim, não se negociam. Uma coisa que o senhor tem batido forte na tribuna
curral eleitoral. O que é isso? Para as pessoas que ainda não entenderam. O que o senhor quer dizer quando se refere a isso? Você sabe por que eles não têm interesse em fazer concurso? Ou simplesmente numa quantidade de vagas muito inferior à necessidade? Porque eles querem manter os contratos. Quando mantém o cidadão contratado, o cidadão tem que ser fiel ao político que o indica ou mantém o contrato. Aí forma-se o curral. Quer dizer, você não pode reclamar, você tem que obedecer, você tem que puxar voto da família e ainda tem que estar presente nas reuniões que eles fazem. Porque eles ainda fazem chamada. Se você não estiver presente na reunião que o seu político que te armou o contrato convocou, você vai acabar sendo exonerado. E assim funciona o curral eleitoral deles. Agora, quantos milhares nós temos contratados no Estado que tem que se submeter para manter o seu contrato? Na educação isso acontece muito. Aí falam, Júlio, você é contra o contrato? Não, não sou contra o contrato. A questão não é ser a favor de lado A e ser contrário ao lado B. Os professores, por exemplo, sequer recebiam o piso do magistério. O magistério é formação técnica, certo? Eles são formados nível superior, contratados como nível superior, mas não recebiam nem o piso do magistério. E eu comecei a bater de frente nisso, que o secretário sequer pagava o piso. E o secretário foi, logo na semana seguinte, anunciou com o governador que receberiam o piso retroativo ao início do ano. Isso no fim do ano passado. Eu falei, não, secretário, quem é que está cobrando piso? O senhor tem que fazer com que os professores contratados recebam o mesmo valor que o salário inicial do servidor concursado. Porque essa é a mesma função, porque não recebe o mesmo valor. A diferença do concursado é que ele progride da carreira. E o contratado não, mas o inicial do concursado ele tem que receber. E tem outro, no Tocantins, os professores, eles recebem uma gratificação chamada PROF, de aproximadamente R$1.000, certo? Essa gratificação quem é contratado não recebe. Aí ele não recebe o mesmo valor de salário e não recebe a gratificação exercendo a mesma função. Ou seja, quem é contratado não pode reclamar porque senão perde o contrato. Tem que viver no curral e tem que viver caladinho. Quem é que briga por eles? Sou eu. Quem é o único que reclama porque eles não são valorizados e são tratados de forma diferente, mesmo exercendo a mesma função? Sou eu. Sou eu que luto por eles. Luto por eles porque eles merecem dignidade e respeito. Assim como também luto por aqueles que fizeram o concurso, que passaram e foram aprovados, porque eles têm o seu direito de posse. O que é certo é certo. É simples assim. E é isso que eles não entendem. Eles querem colocar você no extremismo, do lado A ou do lado B. Eu sou do lado do que é certo, do que é direito. Se existe contrato, que seja valorizado e tratado com dignidade. Se existe aprovado no concurso, que tenha o seu direito de posse contemplado. Certo. O senhor deixou claro seu posicionamento hoje com relação ao governo. Mas como parlamentar, existem pautas do governo hoje que são aprovadas, são sinalizadas, são direcionadas pelo senhor durante as sessões? Tem algo de bom hoje no governo? Você pode assinalar como positivo? Não, existem projetos. O governo comete um erro, e é um erro assim, eu diria que técnico, que é necessário, mas por acreditar que tem a maioria da Assembleia, ele faz isso constantemente e é muito ruim para a Assembleia. Ele manda projetos que podem ser bons, e muitos são bons, mas que o projeto vem sem estudo de impacto orçamentário. E a lei de responsabilidade fiscal exige que todo e qualquer projeto de lei, o correto é mandar com estudo de impacto para que o deputado possa verificar se está tudo certo. Mas o governo manda todos os projetos sem estudo. Aí como é que o deputado fiscaliza? Como é que o deputado verifica se de fato ali procede? Aí os deputados, por serem um grupo do governo, não aprovam porque eles já fizeram estudo. Sim, mas a gente tem que fiscalizar o estudo aqui, a gente tem que analisar. Certo. Mas aprovam todos sem estudo de impacto orçamentário. O que é um equívoco. E não necessariamente são projetos ruins. Tem projeto que é duvidoso, e tem projeto que é sério, tem projeto que é bom. Todo e qualquer projeto que eu acredito que é interessante, que é positivo, que é a maioria dos projetos, eu voto a favor. Eu não tenho essa rixinha, essa picuinha, eu não sou do grupo, eu vou votar contra. Não existe isso comigo. O que é bom, o que é certo, o que é errado. Foi assim que eu fui criado. Então não tem picuinha comigo, não tenho nada contra a pessoa do governador. Eu tenho contra atos de gestão que eu vejo que trazem prejuízo para a sociedade. É diferente. O senhor já foi pré-candidato, já pleiteou aí a Prefeitura de Palmas. É um projeto futuro ou está adormecido? Hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual. Então hoje eu trabalho pensando na eleição de deputado estadual. Até mesmo porque se você não tiver mandato de deputado, enfraquece qualquer outro projeto futuro. Certo. Mas eu vejo a necessidade de unirmos forças para mudarmos a política do Estado. E como é que se muda a política do Estado? Ocupando espaços. A Prefeitura de Palmas é um espaço maior do que a função de deputado estadual, que pode permitir você montar um grupo de pessoas mais sérias e pessoas com perfil semelhante que queiram mudar a política a nível de Estado.
É possível que você seja candidato? É possível. É possível que você apoie alguém que tem um perfil semelhante ao seu e você fala, não, eu estou com mandato, essa pessoa aqui tem um perfil semelhante, eu acredito nele também, ao invés de eu ser candidato, eu posso apoiar alguém com o mesmo perfil? Posso, nada impede. Eu quero alguém que tenha os mesmos princípios, que carregue os mesmos valores, que queira a mudança na política, certo? Não necessariamente ela tem que ser ocupada pela minha pessoa. Eu não tenho apego, sabe? Eu não tenho vaidade, eu não tenho, tem gente que entra na política querendo dinheiro e poder. Não é isso que me movimenta. Me movimenta a mudança, me movimenta a transformação. Eu quero que os nossos filhos tenham dias melhores porque nós fizemos os dias deles serem melhores, certo? Mas os nossos filhos, que eu tiro de todo o Tocantins, eles passam a ter uma educação de mais qualidade, eles passam a ter uma infraestrutura melhor, eles passam a ter uma segurança pública melhor por causa dos nossos atos aqui. Mas é difícil isso, porque por mais que muita gente reclame da corrupção, quando tem oportunidade vai lá e participa dela. É ruim a corrupção se eu não estiver no meio. Se eu estiver no meio, esquece que é corrupção. Mas como assim? Então, nós precisamos ter valores sólidos nos nossos filhos para que nós tenhamos uma sociedade melhor. E hoje, nós plantamos esses valores com os nossos filhos através das nossas ações, não do que nós falamos. São os nossos atos que determinam para eles quem de fato nós somos e como devemos ser. Certo? É isso que eu planto com os meus filhos. Minha filha vê isso todo dia. Os gêmeos não, porque eles ainda são menorzinhos. Certo? Mas ela carrega isso. E eu acho interessante que eu saindo do supermercado e eu tenho o hábito de procurar ajudar. E estava com minha filha. A minha filha viu uma senhora idosa com uma sacola do supermercado, saindo do supermercado e andando pela rua. E ela virou para mim e falou assim, papai, vamos ajudar? Porque ela vê eu fazer isso de vez em quando, ela fala, vamos ajudar? E eu, minha filha, talvez ela esteja indo para um carro. Não, papai, vamos ver então se ela vai sair do espaço de estacionamento ou se ela está indo para o carro. Nós ficamos parados esperando. Quando viu que ela estava indo andando para uma quadra próxima, falou, papai, ela não está indo atrás de um carro. Aí nós chegamos do lado dela, oferecemos ajuda para ela. Ela entrou no carro e fomos deixar ela na casa dela. Mas por que isso? Não é pelo que eu falo, é porque ela vê. E nós, enquanto pais, temos que fazer isso com os nossos filhos. É assim que nós criamos uma sociedade melhor. É aquela história, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então não tem como, né? Disse tudo. Agora, as pessoas conheceram um pouco mais, só que aí tem aquela dúvida. E aí? Quem hoje o deputado apoiaria ou falaria que é o pré-candidato mais preparado para assumir o governo do Estado? Pode-se falar nisso nesse momento? Posso, claramente. Eu vejo que todos os candidatos têm conhecimento, entendeu? Têm capacidade. E vejo que tem um candidato que eu diria que pegou o cavalo apiado passando na sua frente. Porque quando você fala de preparo, conhecimento, experiência, você tem o Laurez aqui de Gurupi, que foi prefeito por 2 vezes e fez uma boa gestão. Tem aqueles que o criticam e tem aqueles que falam, não, a cidade mudou com o Laurez, certo? E tem experiência. Nós temos muitos que olham, talvez, a Dorinha e falam assim, não, a Dorinha fez isso positivo do período que ela esteve secretária ou enquanto parlamentar, e tem aqueles que também criticam diversos pontos que a Dorinha deixou a desejar, certo? Mas o que eu visualizo nessa eleição para governo do Estado? O Vicente Júnior, que queria ser candidato a senador, foi excluído do projeto porque ele estava no Partido Progressista, que houve a federação com a União Brasil da Dorinha. A Dorinha já tinha os seus senadores e excluiu ele, não deixou que ele fosse candidato. E eu digo para você que ele, enquanto candidato a senador, a chance dele seria pequena de ganhar. Porque são muitos os candidatos. Dali ele falou, opa, peraí, tem um cavalo apiado passando na minha frente para governador. E ele, na hora certa, montou no cavalo. E hoje, por onde eu vou, o que eu escuto de norte a sul do estado é o nome dele. É um menino que fala bem, é um menino que tem trajetória política, certo? É um menino que convence na palavra. E a gente tem uma expectativa de que, por ser um rapaz mais novo e ter uma mente um pouco mais aberta, certo? A gente tem uma expectativa de que seja muito bom para a gestão. É expectativa como qualquer outro que vier entrar, é expectativa. Mas tem uma mentalidade muito mais aberta, força de vontade e gás para tentar fazer uma política diferente. Hoje, o estado do Tocantins, não cometendo erro, pode escrever. O próximo governador eu vejo sendo Vicente Júnior. Ele, de norte a sul, que a gente vai, pessoas que nem conhecem, das mais diversas classes sociais, pessoas falam, não, tem um menino aí chamado Vicente Júnior e vou votar nele. É isso que eu estou vendo acontecer. Ele caiu na graça. Ele caiu na graça. Muito bem. Olha, são pautas e o assunto é muito bom de se falar, né, deputado? A gente ficaria aqui pelo menos umas 3 horas conversando, mas eu quero agradecer realmente por esse tempo no meio dessa agenda
corrida sua, de ter disponibilidade, vindo aqui em Gurupi, né, visitando a nossa redação do site Teo Notícia e trazendo alguns esclarecimentos a mais sobre a sua caminhada, sobre a sua trajetória, sobre os seus projetos políticos, dentro dessa temática, esclarecendo ainda mais a nossa sociedade. Então, deixo para as suas considerações finais. Clifton, obrigado pela oportunidade. A você que está nos assistindo agora, pesquisa quem é o professor Júnior Gel. Gel de geografia, gel, não é gel de cabelo não. Mas pesquisa quem sou eu, entra na minha rede social. Ali você vai me acompanhando, seja no Instagram, seja no meu canal do YouTube, vai acompanhando o que eu penso, o que eu defendo, as lutas que eu venho travando, para você verificar se de fato eu mereço a sua confiança, se eu defendo os mesmos valores, princípios e interesses que você também defende. Certo? Porque ficar em casa reclamando, sair na feira reclamando e não fazer nada, não muda a política do Estado. Então vamos procurar conhecer melhor os nossos candidatos e procurar apoiar aqueles que você acredita que seja a melhor opção. Eu te desafio a me conhecer melhor. Procura quem é o professor Júnior Gel. Eu tenho certeza que depois que você procurar, você vai começar a repensar em quem de fato você votaria na próxima eleição. Tá certo, deputado. Obrigado. Obrigado para você que nos acompanha. Conversamos então com o deputado estadual Júnior Gel e pré-candidato à reeleição. Grande abraço. Abraço.